Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, certo? Vamos pedir para que Deus nos abençoe, né? Como sempre a gente pede, né? Muitas bênçãos, que Deus dê muita saúde para cada um de nós. Agora, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre o ar, certo? Em ciências. Vamos ver nossa agenda. Bom, aqui na agenda de ciências o conteúdo ar. Nós vamos continuar. Hoje nós iremos falar sobre a umidade do ar, temperatura do ar, previsão do ar, entender a diferença entre clima e tempo. E vamos falar também alguns causadores, né, da poluição do ar, né, que pode causar a poluição do ar e quais são as consequências dessa poluição, ok? Vocês irão fazer a atividade da página 75 e também da página 78, a questão 1 e a 2. E atividade extra, depois do vídeo, vocês irão fazer a página 78, as questões 3, 4 e 5, ok? Agora, meus amores, abram o livro na página 74, certo? Página 74. Ok? Vamos lá. A agenda está disponível no site do Colégio 21 Educar e também na descrição desse vídeo, certo? Então vamos lá. Bom, nós vimos na aula passada de ciências, nós falamos sobre a composição do ar, sobre as propriedades do ar, né? Nós entendemos o que é vento, lembram? Na aula passada de ciências? Pois é. Nós vimos que o ar puro, ele também tem propriedades, assim como a água, né? Ele é incolor, inodoro, insípido, transparente, certo? Estão lembrando? E o ar é composto de vários gases, inclusive o vapor de água, né? O ar é composto de oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, também tem outros gases e vapor de água, certo? Nós vamos falar agora sobre umidade do ar. E umidade do ar tem tudo a ver com vapor de água, certo? O vapor de água, nós vimos, né, nos conteúdos anteriores da nossa aula, nós estudamos um pouco sobre o ciclo da água na natureza. Estão lembrando? Pois justamente o ciclo da água na natureza também influencia na umidade do ar. Certo? Como assim? A umidade do ar, vamos entender aqui o que é umidade do ar, certo? Vamos entender o conceito e eu vou explicar o que é que tem a ver a umidade do ar com vapor de água, ok? Nós entendemos que o nosso planeta Terra, em volta dele, em torno do nosso planeta, tem a camada atmosférica, certo? Que é a camada de ar formada por gases e também por vapor de água. Esse vapor de água que se juntou à atmosfera, certo? De onde surgiu esse vapor de água? De onde ele veio, né? Estão lembrando? Pronto, o vapor de água, ele vem justamente da evaporação das águas, dos rios, mares, oceanos, lagos. E também, esse vapor de água, ele também sai das vegetações, através do processo da transpiração dos vegetais. Essa água, ela vai evaporar, certo? Ela vai sair, em forma de vapor, né? No estado gasoso. Então, ela sobe e ela vai para a atmosfera, certo? Então, vamos entender o que é umidade do ar. Diz respeito à quantidade de vapor de água presente na atmosfera, certo? O que caracteriza se o ar é seco ou úmido? E varia de um dia para o outro. A alta quantidade de vapor de água na atmosfera favorece a ocorrência de chuvas. Já com a umidade do ar baixa, é difícil chover. Bom, então quanto mais umidade do ar, ou seja, quanto mais vapor de água tiver no ar, na atmosfera, certo? Mais aquele lugar vai ocorrer o quê? Chuvas, né? Umidade vem da palavra úmido, né? Aí a gente já pensa em água mesmo, né? E quanto menos umidade do ar, ou seja, quanto menos vapor de água, certo? Naquela região,
aquele local vai sofrer menos quantidades de chuvas. No livro de vocês dá até o exemplo de Brasília, né? Que é uma cidade onde a umidade do ar, como aqui vem dizendo, ó, o ar é seco, justamente porque não tem muita umidade do ar em Brasília, na cidade de Brasília, né? Não tem tanta umidade do ar, certo? Então é um local mais seco, ok? E há lugares, né, muito úmidos, né, como os que ficam cercados por vegetação. Aqui no livro de vocês está falando sobre isso, que é justamente lugares que tem muitas vegetações, né, muitas árvores. Como eu falei, o ciclo da água envolve também os vegetais, né? O ciclo da água, o vapor de água também sai dos vegetais através da transpiração. Então, se aquele local tem muitas vegetações, então vai ter muita umidade do ar naquele local e vai favorecer as chuvas, né, na região. Então, a umidade do ar, ela é muito importante. Ela é muito importante para a natureza, para os animais, para as plantas, para nós seres humanos. É muito importante, porque sem a umidade do ar, tudo secaria, né? Tudo ia secar. Bom, aqui nós vemos alguns fatores, ó, que influenciam na umidade do ar, tais como a temperatura, cobertura vegetal, quantidade de edificações, presença de rios, lagos, mares, etc. O vapor de água presente no ar atmosférico pode desencadear nevoeiros, neblinas, orvalhos, geadas, certo? Então, dependendo do lugar, né, o que tem naquele lugar, naquela região, naquela área, certo? Vai favorecer ou não para que aquele lugar tenha umidade do ar, né? Ou não, certo? Ou tenha pouca ou muita, certo? Vai depender muito. Se for uma área com muitas vegetações, ok. Se já for uma área com mais edifícios, com mais construções, né, feitas pelo homem, né, certamente aquele local vai ser um local mais seco, né? A umidade vai ser, o ar vai estar mais seco, né? Então não vai favorecer. O aparelho que serve para medir, né, para medir a quantidade de água presente no ar, se chama higrômetro. Lá no livrinho de vocês tem falando sobre ele, certo? Tá mostrando, né? Então esse é o aparelho que serve para medir a quantidade de ar naquele local, certo? Naquela área, naquela região, certo? Agora nós iremos falar sobre temperatura do ar, ainda na página 74, certo, meninos? Bom, temperatura do ar. Quando a gente fala em temperatura, né, a gente também pode até pensar logo na temperatura do corpo, né? Porque nós também medimos a nossa temperatura corporal, né? E o aparelho que serve para medir a temperatura chama-se termômetro, ok? Mas nós também podemos medir a temperatura do ar, certo? É possível medir a temperatura do ar, ok? Através de um aparelho chamado termômetro. Olha aí no livrinho de vocês, tem um termômetro, certo? Ó, tá mostrando aqui, ele é formado por um tubo fino, que em uma das extremidades, um depósito de álcool colorido, que é usado para medir a temperatura do ar. O termômetro funciona assim: quando há mais calor e a temperatura se eleva, o líquido que tem dentro, né, esse álcool, ele vai dilatar, certo? E quando a temperatura diminui, o líquido se contrai e volta onde estava. Então, se está muito elevado a temperatura, o líquido que tem no termômetro ele vai dilatar, certo? Dependendo. Então, a temperatura, a gente até vê nos noticiários, né? Nós vamos já falar sobre a previsão do tempo aqui, esse assunto. E quando nos noticiários dos jornais, na TV, no rádio, também na internet, eles sempre estão mostrando, através das previsões do tempo, como está a temperatura em Fortaleza, quanto está a temperatura em Recife, certo? Eles vão mostrando. Então, eles vão medir a temperatura usando esse tipo de termômetro, certo? Aí eles vão indicar como está a temperatura daquele ambiente, certo? Bom, lá no livrinho de vocês, na 74, acompanha aí comigo, ó. Quando há recepção ou perda de calor, há variação de temperatura. Isso acontece com a temperatura do ar com determinada quantidade de matéria recebe ou perde calor.
Isso ocorre também com as pessoas, com os animais, com os objetos e até com o ar, certo? Então, se um objeto, uma pessoa, um animal e o ar, né, ganha ou perde calor, a temperatura vai variar, certo? Vai variar. Tratando-se da temperatura do ar, né, é muito importante para as pessoas, para todos nós, sabermos como está a temperatura daquele local, daquela região, certo? Alguns trabalhos dependem, certo? Justamente para saber como está o tempo, né, naquele dia, naquele determinado local, certo? Para a realização de algumas atividades que dependem de como está o tempo para ser realizado, ok? Vamos passar adiante, né? Na página do livro de vocês, na 75, tem uma atividade que vocês irão fazer quando vocês pausarem esse vídeo, daqui a pouquinho, certo? Agora eu quero que vocês passem para a página 76, que nós vamos falar sobre a previsão do tempo, ok? Aqui ainda é falando sobre o vapor de água, né? Sobre a temperatura. Ó, o vapor de água presente no ar ajuda a reter o calor. Assim, verificamos que em lugares mais secos há menor retenção de calor na atmosfera e a diferença entre temperatura máxima e mínima é maior. Simplificando, podemos dizer que nesses locais pode fazer muito calor durante o dia, graças ao sol, mais frio à noite, como por exemplo nos desertos e na caatinga, certo? Então, dependendo do momento do dia, certo? Vai fazer mais calor ou mais frio, né? Como aqui vem dizendo, no deserto, né? Por conta do sol durante o dia também, né? Vai ajudar a ficar mais quente, certo? Por não ter tanta vegetação, né? Não ter muita umidade do ar, não ser um ar mais seco. Agora, durante a noite, já é mais frio, certo? Então, tem essas diferenças também. Pronto, agora nós iremos falar sobre a previsão do tempo. Você já deve ter visto nos telejornais, né? Tem sempre uma jornalista, né, que ela vai falar sobre a previsão do tempo. Mas para isso, certo? Para ela falar aquilo, tudo que ela está falando sobre as cidades, sobre os estados, como é que vai estar, se vai estar frio, se vai chover, se vai estar ensolarado, tudo aquilo, gente, é feito através de observações, certo? A ciência que estuda, né, como vai estar o tempo, o clima, é a meteorologia. Abra o livro na página 76. Meteorologia é a ciência que estuda as variações do tempo, certo? E o especialista é o meteorologista, certo? Como é que ele faz essas observações, né? Através de radares, através de satélites artificiais, de balões, certo? Então eles vão observando toda essa mudança, certo? No tempo, através de imagens via satélites, certo? E aí eles vão fazendo essas previsões, certo? Eles anunciam se naquela cidade vai chover, se vai estar ensolarado, quantos graus vai estar fazendo a temperatura daquele local naquele dia. Então tudo isso é através de observações, ok? Página 76, dê uma olhadinha aí, ó. O tempo, gente, ele vai variar muito de um lugar para o outro, né? Nós sabemos que existem regiões no Brasil que o tempo é mais, dependendo do lugar, ele é mais frio, tem lugares que é mais quentes, certo? Então varia bastante essa questão do tempo, certo? É o que está acontecendo ali naquele momento, né? A gente sabe que pela manhã pode estar fazendo o maior sol, mas de repente pode mudar o tempo? Pode sim, pode ter uma mudança, certo? É por isso que são previsões. Previsões, ele não te dá com tanta exatidão o que vai acontecer. É uma chance muito grande que aquilo que está sendo previsto aconteça. Mas pode mudar? Com certeza, pode mudar, viu? Aí aqui na página 76, ó. Os meteorologistas observam o tempo diariamente por meio de aparelhos, né, como o anemômetro, o barômetro, o higrômetro e o termômetro. As estações meteorológicas usam satélites artificiais, balões, radares, que eu tinha falado para vocês, né?
Analisando e interpretando as informações obtidas por meio desses instrumentos, os meteorologistas fazem previsão do tempo. Depois essa previsão é noticiada pelos jornais, pelos rádios, internet, certo? E as previsões do tempo, elas são muito importantes para vários profissionais, certo? Para os agricultores, né? Eles precisam saber da previsão do tempo naquela determinada época do ano, para fazer o plantio, para se organizar, para fazer a colheita, né? Porque a gente sabe que os agricultores eles precisam do período da chuva, né? Para fazer a plantação, né? Para cultivar. Também é importante para os pescadores, quando saem nas suas embarcações, né? A questão como é que vai estar o tempo, se vai ter tempestades, ventanias, né? Os aviadores, né? Então, a previsão do tempo, ela se faz muito necessário, né? Para evitar, no caso de alguns profissionais, evitar acidentes e outros, né? Para eles poderem ter um bom êxito nas suas atividades, nas atividades que eles realizam durante o seu trabalho, como é o caso dos agricultores, certo? Então, é muito importante mesmo a previsão do tempo. Bom, vamos passar aqui para que a gente já falou. Aqui, ó, tempo e clima, página 77. Vamos entender, porque às vezes as pessoas confundem que clima e tempo é a mesma coisa, e não é. Clima e tempo não são as mesmas coisas. A gente vai entender agora a diferença de um e de outro, certo? O que tem aqui, mostrando aqui para vocês, tá no livrinho de vocês, certo? Bom, vamos ver aqui, ó. Tempo, trata-se do estado geral da atmosfera em um dado momento. Clima, é o comportamento da atmosfera durante um período longo de observação. Agora vamos para o livro de vocês, ó. As condições da temperatura, dos ventos, das chuvas, da pressão atmosférica e da umidade do ar em conjunto e por um certo período determinam o clima de uma região. Não devemos, portanto, confundir clima com o tempo que está fazendo em determinado momento. Bom, é assim, gente, deixa eu explicar, para vocês poderem entender melhor. O tempo é o que está acontecendo nesse exato momento. O tempo, ele pode mudar rapidamente. O clima, não, certo? Para determinar o clima de uma região, certo? Para determinar o clima de uma região, foi feito o quê? Várias observações, certo? Através da temperatura, durante um longo período de tempo, certo? Eles observaram a temperatura daquele lugar, eles observaram a questão das chuvas no lugar, se aquele lugar, durante aquele período, choveu bastante, qual é o período que tem mais chuvas no período do ano, a pressão atmosférica, como é que está a umidade do ar, se tem muito vapor de água naquela região. Então, foi sendo feito observações para poder dizer qual o clima predominante daquela região. Vamos ver aqui o Ceará. Qual é o clima predominante aqui no Ceará? É o clima semiárido, né? O que significa isso, clima semiárido? É um clima quente e seco. Mas para eles determinarem isso, o que foi feito? Os especialistas, eles observaram aqui o Ceará durante um período longo de tempo para dizer que o clima é esse. Ah, mas porque o clima é semiárido, não vai ter chuvas, não chove, mas tem dias que não tá quente, porque tá chovendo, tá um friozinho. Mas aí quando tá desse jeito, é por causa do tempo daquele dia. O tempo hoje está ensolarado. Ou então hoje tá chovendo agora pela manhã, tá fazendo um frio. Quando for à tarde, já mudou, agora já tá com sol. Então, o tempo ele muda, é o que acontece naquele momento ali. E o clima não. O clima é o que predomina naquela região por mais tempo, certo? Então, não confunda tempo e clima, certo? Eu posso dizer que hoje o tempo tá ensolarado ou então tá chuvoso. Hoje o dia tá chuvoso, o tempo mudou. Mas o clima vai continuar sendo semiárido, que é o clima predominante do Ceará, certo? Então, espero que tenham compreendido essa diferença de tempo e clima, ok? Vamos ver aqui agora. Pronto, aí aqui, ó, justamente, ó,
diferente do clima, o tempo muda com rapidez, ó. E sua previsão, com precisão, se resume a dias. Aqui a gente vê a imagem, ó. Saiu, começou a chover, essa imagem, ó. De repente parou de chover. É o que acontece muito, né? Você já deve ter vivenciado essas situações. Vai sair e tá chovendo. De repente, com alguns minutos ou uma hora, parou de chover e tá um sol, o céu tá ensolarado, não é? Então, ali a gente está vendo o tempo, ok? Então, o tempo é o que acontece no momento. Clima não. Clima é através de observações durante um longo período, certo? Então, não vamos mais confundir. E agora a gente vai falar sobre poluição do ar, certo? Assim como as águas elas são poluídas, o solo, o ar também ele é poluído, certo? Muitas vezes o ar em determinadas regiões são poluídos, né? E geralmente a poluição é ocasionada pelo homem, ok? Então, continuando na página 77, certo? Vamos ver aqui como é que a gente pode evitar a poluição do ar, né? E quais são as consequências que a poluição do ar pode trazer para todos nós. Bom, a poluição do ar é um dos problemas ambientais mais sérios que o planeta enfrenta, né? A poluição do ar, ela pode desencadear várias consequências, entre elas o aquecimento global. O que é o aquecimento global? É quando a temperatura do planeta Terra aquece, certo? Aumenta a temperatura do planeta. E quando isso acontece, vai gerando mais e mais consequências, certo? Como, por exemplo, derretimento de geleiras. Se as geleiras começam a derreter, essa água, né, vai para os oceanos, né? E aí o que é que pode acontecer, né? O nível daquela água do mar pode invadir as praias, certo? Dependendo do lugar, pode ficar mais seco, né? Ter mais seca, animais morrerem, né? Animais migrarem para outros lugares, certo? Fora os problemas de saúde que nós seres humanos podemos acarretar, como problemas respiratórios, né? Decorrentes de uma poluição do ar, através de queimadas. Então, gente, a poluição do ar, ela é séria, né? Aí vem a questão, de novo, da consciência, de se conscientizar com relação a isso, né? Cabe a nós, né, fazermos o nosso papel de maneira consciente. Então, vamos ver aqui algumas maneiras de evitar a poluição do ar, certo? No livro de vocês está dando vários exemplos, certo? Eu selecionei aqui alguns, ó. Use transporte público. Avalie a viabilidade de usar o transporte público para ir ao trabalho, ao invés de usar carro, né? Se for viável isso, né? Utilize mais bicicleta. Prefira biocombustível, né? Que é o que polui menos. Invista em carona solidária. Não faça queimadas. Ajude a plantar árvores. Essa aqui última, ó, ajude a plantar árvores. Lá no livro de vocês, no último parágrafo, tem assim, ó. Plantar árvores também é uma atitude positiva contra a poluição e ajuda a preservar o meio ambiente. Proteger os oceanos também ajuda a diminuir a poluição do ar, pois as algas marinhas têm capacidade de absorver grande quantidade de gás carbônico, olha aí. Então você, não poluindo também as águas dos mares, você também colabora para não poluir o ar, porque as algas marinhas realizam um papel importante nessa questão, né? Porque elas absorvem uma grande quantidade de gás carbônico. Porque o gás carbônico em grande quantidade na atmosfera, porque a gente sabe que tem gás carbônico na atmosfera, mas se aumentar essa quantidade de gás carbônico, vai ocasionar o quê? O aumento, o buraco na camada de ozônio, né? Vai provocar isso também, né? Vai reter, né? Vai mais calor, né? O gás carbônico vai fazer com que isso aconteça, né? Aumentando a temperatura do planeta Terra, certo? Então, temos que ter mesmo consciência e fazer as coisas corretas, né? De acordo com aquilo que está ao nosso alcance. Bom, meninos, agora vocês vão pausar o vídeo. Isso, vão pausar o vídeo para fazer a tarefa que eu estou pedindo para vocês, que é a página 75.
e a página 78, a primeira e a segunda questão na 78. Quando vocês terminarem de responder, vocês vão voltar aqui para o vídeo para a gente corrigir, certo? Leiam os textos, não deixem de ler os textos. Leiam novamente os textos para responder e realmente pausem o vídeo para fazer a tarefa. Daqui a pouquinho vocês voltem para a gente ver as respostas. Até já. Voltamos com as correções. Vamos corrigir agora a página 73 da atividade extra. No livro Serões de Dona Benta, de Monteiro Lobato, há uma conversa entre Pedrinho, Narizinho e Dona Benta sobre o ar. Eu sei que o ar forma a camada de atmosfera que envolve o globo, disse Pedrinho. E você o que sabe a respeito do ar? Escreva nas linhas abaixo. Você pode ter colocado o que você sabe a respeito do ar. Aqui eu estou dando exemplo de como é formado o ar, certo? Então você pode ter colocado sobre a composição do ar, sobre as propriedades do ar. Não tem nenhum problema, certo? Se não tiver igual a essa resposta, porque você vai colocar o que você entende do ar. Aqui eu coloquei assim. O ar é formado pelos gases oxigênio, carbônico, nitrogênio e por vapor de água. Aqui eu estou falando como ele é formado. Na quarta e na quinta é pesquisa. Eu não vou fazer correção porque cada aluno fez a sua pesquisa. Na sexta do caderno de criatividade e alegria, também não farei aqui. Vamos passar agora para a página 75, certo? Página 75. Primeira questão diz assim: o que é umidade do ar? É a quantidade de vapor de água que existe na atmosfera. Confiram as respostas. Segunda é de completar. Tem a frase assim: a umidade do ar depende da água existente na atmosfera. Então é água e atmosfera. As duas palavras para completar. Terceira questão, letra A. O que acontece quando um corpo perde ou recebe calor? A temperatura do corpo varia. Ou seja, a temperatura do corpo vai mudar, né? Se perder ou ganhar calor, muda. Ok? Confiram. A gente vai apagar para continuar a correção. Vamos lá, né? Vou corrigir a letra B na terceira questão. Continuando a terceira questão, diz assim: como podemos medir a temperatura? Com um aparelho chamado termômetro, né? Certo? Na questão 4, diz assim: leia a reportagem, depois converse com os colegas e o professor. A calota polar da Antártica perdeu quase 3 trilhões de toneladas de gelo entre 1992 e 2017, contribuindo com uma elevação de cerca de 7,6 milímetros no nível do mar até o ano de 2017. A estimativa é de um estudo que combinou dados de 24 levantamentos independentes realizados com a ajuda de satélites no período, na mais completa avaliação da variação na massa de gelo na Antártica, já feita. Então aqui a gente está vendo está derretendo, o derretimento das geleiras e o que causou, né? Aumentou o nível do mar. Então aqui pergunta o que pode estar causando o derretimento das calotas polares. Então vamos lá, vou apagar aqui para a gente ver. Vamos ver aqui. É o aquecimento das águas, ocasionada pelo aquecimento global, né? O aquecimento das águas nos oceanos e a poluição lançada na atmosfera todos os dias. Aí tem outra questão que diz assim: quais são as consequências disso? Derretimento
das geleiras e aumento do nível do mar. Pronto. Confiram aí, por favor. Agora vamos ver a página 78. Bom, na página 78, eu não vou colocar aqui não, meninos. O espaço aqui é pequeno, eu vou apagar mesmo. É para completar as frases com as palavras da coluna aqui, né? Então, temos aqui meteorologista, vento, agricultor e satélite artificial. Pronto? Conferiram essas? A gente vai apagar. Qualquer coisa, pausa para poder conferir. Página 78 agora. Primeira questão. Vamos completar aqui as frases. A, B, C e D. Vamos ver aqui. O agricultor, né? O agricultor precisa saber quando virão as chuvas para plantar no momento certo. B, o meteorologista é o profissional que trabalha fazendo a observação e a previsão do tempo. C, os ventos, na letra C, os ventos fortes prejudicam seriamente o voo dos aviões, podendo até mesmo causar sua queda. E letra D, o satélite artificial. O satélite artificial é um recurso usado para prever o tempo. Ok, meninos? Tudo ok, certo? Agora a segunda. O que pode ser feito para diminuir a poluição do ar em uma cidade com muitos veículos e muitas indústrias? Bom, colocar filtros nas chaminés das indústrias, né? Já evita bastante, né, a poluição. Não queimar o lixo, certo? O que mais? Fabricar veículos com filtros e plantar mais árvores, né? As indústrias. Pronto. Colocar filtros nas chaminés das indústrias, não queimar o lixo, fabricar veículos com filtros e plantar mais árvores. São algumas medidas, né? Pronto, vão conferindo aí. A terceira, a quarta e a quinta é atividade extra, certo? Vocês vão responder no caderno de vocês, ok? E a quinta é uma atividade no caderno de criatividade e alegria, ok, meninos? Então é isso. Espero que tenham compreendido. Beijos para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Não deixem de estudar e de fazer leitura, viu? Tchau!